Agora pela internet, pelo Face e YouTube, nos assistindo. Sejam bem-vindos ao nosso culto, à nossa reunião, juntamente com toda a igreja. Deus abençoe no nome de Jesus. Vamos entrar na presença de Deus com louvor, com adoração. Pedir que o Wesley possa nos dirigir nesse momento de louvor ao Senhor. Deus abençoe. Graça e paz, queridos, amém? A alegria do Senhor é a nossa? A alegria do Senhor é a nossa? Então, se você está alegre nesse momento, ou se por acaso você entrou triste nesse lugar, aqui é lugar de alegria. E eu tenho certeza que se você abrir a tua mente e o teu coração voltados para as coisas do Senhor, o sobrenatural vai acontecer na sua vida, porque o nosso Deus está vivo e está nesse lugar, amém? Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou e os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Jesus simples de amor, um bendito triunfou. bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Cante assim, igreja, só vocês. Bendito é o Rei que vem Em nome do Senhor, toda a terra canta ao Messias. a morte não pode deter. O sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Oh glória, ressuscitou o Salvador. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia, o nosso Deus está vivo. Oh, glórias a ti, Senhor. Ele vivo está, Ele vivo está, Jesus vivo está. Oh, obrigado, Senhor. Ele vivo está, Jesus vivo está, Ele vivo está, Senhor. Yeshua,
Yeshua, glória seja ao Rei, grandioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, 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 glória seja ao Rei, grandioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, 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 glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra Ao Messias, a morte não pode deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia, ressuscitou. Aleluia, ressuscitou. Ele ressuscitou. Bendito, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias, a morte não pode deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia, ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou o meu Senhor. Aleluia. Aleluia, eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eis-me aqui, eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Eu me rendo, a conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Enche-me, enche-me da graça e do teu amor, sacia o meu ser, sacia, Pai,
sacia o meu ser. Abraça-me, abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, abraça-me, abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, oh glória, aleluia, fala pra mim mais uma vez, abraça-me, abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, eu me rendo, eu me rendo a conhecer-te mais, pra conhecer-te. Cante, igreja. Eu me rendo. Conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como sobrenatural, faz teu querer em mim. Cante, igreja, vento de sopra, faz teu querer em mim, como venda, aleluia, sobrenatural, faz teu querer em mim, vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim, vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como vendaval, sobrenatural, faz teu querer em mim, sopra em nós, sopra a nossa igreja, Pai, sopra, sopra, Pai, sopra em nosso meio, o sobrenatural, em nós, vento de poder, sopra em meu, faz teu querer em
Faz teu querer, faz teu querer, faz teu querer em mim. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Só a igreja faz teu querer, faz. Escuta, Deus, o clamor da tua igreja. Repete, faz. Bem forte para o Senhor ouvir. Faz teu querer em mim mais uma vez. Faz teu querer em mim. Aleluia. Faz teu querer, Senhor, em nosso meio. Sopra, Pai, cura, libertação, milagres. O sobrenatural se estabeleça nesse lugar em nome de Jesus. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tanto tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, faz um milagre, me toca nesta hora. E agora? Me chama para fora, ressuscita. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergue pra vencer. Senhor, tudo de mim, já ouço a sua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Só a igreja remove a minha pedra, chama meu nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre. Chama para fora, ressuscita-me. Liberto eu fui da escravidão, meu Salvador
me resgatou, misericórdia e perdão, eterno amor. Eu fui da escravidão, meu Salvador me resgatou, misericórdia e perdão, e eterno amor. Tu és o bom, bom Pai. Quem Tu és, e quem Tu és, e quem Tu és. Eu sou amado por Ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és o bom, bom Pai. É quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Eu sou amado por Ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em tudo que faz. 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 És perfeito em tudo que faz a nós. Aleluia, Pai, nós oramos. Continue louvando o Senhor, igreja. Você que está em casa, você que está aqui, fala obrigado, Senhor. És perfeito em tudo que faz. Sabe, Deus não errou com você, sua vida não está errada. Deus está acertando. Deus só quer ajustar sua vida, trazer para o lugar certo, onde Cristo está. Estar assentado nos lugares celestiais com Cristo, em Cristo. Ele é perfeito. Tudo que faz, o Senhor está no controle de tudo. O Senhor está no trono e no controle de tudo. E nós vamos ficar em paz, vamos ficar tranquilos, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos fará dano. És perfeito em tudo. Diga isso para o Senhor. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz para nós. Tu és o bom, bom Pai. Aleluia. Senhor Deus e Pai, hoje o dia não é nosso, o dia não é dos pais simplesmente, hoje é teu dia. O Senhor é o nosso Pai celestial. O Senhor é o nosso Pai nosso. O Senhor é o nosso Pai que está nos céus, está em todo lugar. O Senhor está nos céus dos céus, os céus atmosféricos. O Senhor está aqui. Não há lugar onde o Senhor não esteja. Santo, bendito, maravilhoso é teu nome. Agora, Senhor, nós oramos. Venha o teu reino. Venha o teu domínio, venha tua glória, venha a tua presença na vida do meu irmão, da minha irmã, venha nesta casa, venha, Senhor, teu reino nesta casa. Afasta essa enfermidade, afasta essa luta,
Deus, enxuga essas lágrimas. Venha, Senhor, fortalecer. Tira esse espírito de morte. Tira esse espírito, Senhor, do Egito, de prisão, de, ó Deus, de correntes. Liberta, liberta, Senhor. Quando o teu reino vem, quando o Senhor entra, o rei chega e o rei coloca em liberdade os cativos. O rei conquista, retoma. Nós queremos, Senhor, te agradecer e te render graças e glória e declarar que esse culto é teu. Estamos aqui para te exaltar, para te glorificar, bendizer o nome do Senhor. Nesta noite, celebrar a ceia, celebrar a nossa libertação. Deus, hoje sua igreja se reúne para declarar: somos livres. Deus, esse é um ato profético também, Senhor, para dizer: nós vamos tomar a ceia do Senhor um dia contigo nos céus, onde o Senhor diz: não beberei mais convosco até aquele dia que beba convosco no reino do meu Pai. Deus, essa noite profética, Deus, nós possamos entrar agora nesse sobrenatural de Deus, nesse espiritual de Deus. Desliga-nos dessa terra, ó Pai, desliga-nos dessa mente limitada, dessa mente fraca, Deus, desses ataques mentais, Deus, dessa incredulidade, dessa preocupação tão material, tão nociva, ó Deus. Tira isso, ó Pai, e nos leva, Senhor, à tua presença, onde tudo é possível. Oramos e pedimos em nome de Jesus. A igreja diga amém, diga glória a Deus, dê uma salva de palmas para Jesus. É uma noite de alegria. Aleluia. Deus abençoe, irmãos. Amém. A paz do Senhor. Podeis assentar. Que alegria ter todos os irmãos conosco. Glória a Deus. Estamos hoje aqui. Acho que tem lugares aqui na frente, irmãos. Os lugares estão todos higienizados. O espaçamento aqui é importante, por isso que a gente está um pouquinho, mas podemos sentar aqui. Tem mais lugares depois, se precisar. Vou pedir para o Zé colocar algumas cadeiras aqui na frente, não tem problema. E quero agradecer os irmãos. É uma noite especial, que bom rever vocês. E eu espero que estejam bem, amém? Todo mundo aí está na bênção de Deus? Quem está na bênção do Senhor, diga amém. Amém, que bom, que alegria. Eu quero também aqui agradecer aqui os jovens, os teens, e imensamente os irmãos ontem que prepararam aí uma atividade, uma comunhão, né? Ontem foi um dia especial. Todo sábado nós temos um trabalho de jovens, de teens, e ontem foi um dia de prêmio, de presente, de comes e bebes aí, né? Todo com respeito ao protocolo, mas foi um tempo tão gostoso. E eu não poderia deixar de agradecer os pastores, os irmãos aí que, né, uns cuidando da cozinha, fazendo o lanche, outros brincando aqui, coordenando, né? Eu queria agradecer muito o empenho, o esforço de todos vocês. E você, pai, você, mãe, que envia seu filho no sábado aqui para nós. Eu agradeço pela confiança, porque é importante que seus filhos venham crescer, e nós passamos por esse tempo de distanciamento, e nós precisamos nos enturmar, né? Um jovem, adolescente, 1 ano, 1 ano e meio, eles deixam de ser teens, já tornam jovens, deixam de ser adolescentes, já ficam crescidos, e a gente gostaria muito de retomar com eles se envolvessem, desenvolvessem uma amizade dentro da nossa comunidade, com os irmãos, com os outros jovens. E o nosso trabalho aqui no sábado é este. Se você quer nos ajudar também, você irmão, você que são os pais, por favor, fique à vontade. Aqui tudo é permitido, tá? Pode vir, pode estar presente. Então eu quero agradecer aqui todo o trabalho, né? Não vou nominar porque eu vou acabar esquecendo alguém, mas e você, pai, que tem se preocupado com seu filho, né? Não é só ter ele em casa, eu preciso ter ele na igreja, ele precisa aprender com meus pastores, precisa aprender com outros irmãos, e esse é o nível de convivência. Então foi muito bom, né? E foi muito precioso. Então fica aqui minha gratidão, os irmãos. Hoje também quero parabenizar todos os pais, foi dia dos pais, e algumas mães também que são pais, né? Eu sei que tem mãe que faz o papel de pai, e você, filho, você que tem seu pai presente, honra, abrace, curta teu pai, como é precioso. E você, irmão, que o pai já está na glória, já está com o Senhor, eu deixo aqui minha oração, minha
a intercessão, porque eu sei que esse dia marca muito filhos cujos pais já não estão aqui. E eu estava ouvindo alguma coisa que às vezes a gente não precisa perder para começar a sentir falta. E eu falo isso para filhos que os pais estão presentes, né? Valorize, esteja um presente, honra teu pai, honra tua mãe. Na verdade, esse é um papel muito precioso. E a gente não poderia esquecer de Deus, que é o nosso pai. Né? Não sei quantos de vocês aí, né? Todo mundo acha que ganhou um presente de papai, né? Ou filho, né? Melhor dizendo, papai ganhou um presente dos filhos e tal, um abraço, sei lá, uma atenção, eu vejo alguma coisa aí, um carinho. Mas quando de nós demos algo para Deus? Quando de nós falamos, Deus, o que eu poderia te dar nesse dia? Né? O que a gente pode dar para alguém que tem tudo? O que você acha que Deus quer de você? Tem um versículo na Bíblia que o Senhor fala, se você souber o que é obediência, eu quero, e não sacrifício. E parece que esse versículo é uma coisa assim que marca a gente, né? Eu nem sabia muito o que significava esse versículo, mas quando eu era pequeno, quando eu era criança, e para alguns aí acham que eu nunca fui criança, mas eu fui criança, eu tive 5 anos, 6 anos, 7 anos, né? Como qualquer criança aqui. E eu queria perguntar para minha mãe, o que ela quer? Né? Mãe, o que a senhora quer? Eu queria saber o que ela queria, né? Eu gostava de comprar algumas coisas para ela. E às vezes eu economizava lá algumas coisas e às vezes ganhava uma mesadinha e guardava para que no dia das mães eu comprasse uma louça, alguma coisa assim, simples. Mas ela falou assim, eu não quero o presente de vocês. Eu quero, o que a mãe pede, o que o pai pede? Obediência. Desmontava com a gente, ficava bravo, viu? Estou quase morrendo para dar um presente, só que é obediência, mas eu já sou obediente. E eu encontrei esse versículo na Bíblia, e eu queria dividir isso com você. Deus quer a nossa obediência. Nessa noite eu quero falar sobre a ceia, quero compartilhar sobre a ceia do Senhor, é um ponto alto da igreja e da fé cristã, e eu creio que como a igreja primitiva celebrava a ceia todo domingo, todo primeiro dia da semana. Nós praticamos uma vez por mês, por questão de logística e acho que alguma tradição, mas eu oro para que a gente possa, um tempo, estar celebrando todo domingo como a igreja. Mas ceia tem um significado muito alto. A ceia, a celebração da ceia tem algo muito importante e eu quero discorrer com vocês nesta noite, antes de nós celebrarmos a ceia, né? Nós vamos ter um momento de palavra, depois a gente vai ter aqui orar com as pessoas que estão conosco pela internet, até eu vou pedir para os irmãos aí, eu recebi alguns pedidos de oração, você que está em casa pode colocar lá a oração, eu vou pedir para a gente anotar num caderno e depois nós vamos encerrar a transmissão, mas a igreja e nós pastores vamos orar por essas pessoas que estão pedindo aqui oração, intercessão, e pela sua vida, por seus problemas, e eu sei que Deus ouve e Deus responde. E depois nós vamos celebrar a ceia, nós queremos também estar recebendo aqui na comunhão da igreja um casal que está aqui conosco, já há algum tempo eu falei, vem para a igreja, né? Fica aí, vem conhecendo a gente, né? E tiveram um tempinho de conhecer a gente, conhecer vocês, e essa semana passada nós conversamos, e nós queremos receber esses irmãos na comunhão, queremos ligar na nossa comunhão. É muito importante que as pessoas sejam ligadas na comunhão para receber essa oração e intercessão. Então eu quero rápido compartilhar com vocês, falar um pouquinho sobre a ceia do Senhor, a celebração da ceia do Senhor. Ela é algo profético, ela é muito importante, e a ceia significa livres, libertação. É algo muito importante. Nós vemos uma figura da ceia que o Senhor Jesus pratica e realiza no real. Nós vemos alguns tipos, algumas sombras no Antigo Testamento. E a gente sempre usa a figura de Êxodo capítulo 12, que é a passagem da Páscoa, que significa poupar, passar por cima, ou seja, proteger, guardar. E Páscoa significa isso,
significa que Deus mandou um julgamento, mas as pessoas cujas vidas estavam cobertas com o sangue daquele cordeiro, que é um tipo de Jesus, foram poupadas. E essas pessoas estavam no Egito, e essas pessoas estavam presas ali no Egito, e Egito significa escravidão, e também significa morte. Nós estamos passando por um tempo de pandemia, e eu creio, eu oro que esse tempo esteja já assim no finalzinho. Oramos aí para que os irmãos possam todos, estar procurando se imunizar. É importante a gente tomar a vacina, é importante usar as máscaras, os lugares como o nosso aqui, com álcool, distanciamento, higienizado, e ventilação, e bastante cuidado, até que a gente possa ter segurança. E eu creio que essa vacinação vem para fazer com que a gente retome, volte, como estamos voltando com vocês agora mais ativamente, Nós estamos tendo reunião aqui na quarta, reunião de oração, você pode vir 7h30 da noite, e no sábado, nós 6h30, só com jovens e adolescentes, você pode vir ajudar, fazer um lanche junto conosco, e algumas atividades, e alguns dias nós temos palavra, outros dias temos atividades, assim, dinâmicas com eles, para que a gente possa desenvolver melhor nossos jovens. E no domingo, por enquanto, nós estamos só com essa reunião, mas breve vamos iniciar nossa escola, para os novos, para as pessoas que estão conosco, conhecendo mais a palavra de Deus. Então eu queria dizer para vocês que é importante a gente voltar para a palavra de Deus de uma maneira totalmente diferente. A gente estava vindo assim numa época de igreja, muito rotina, muito acostumado, meio mecânico, e depois dessa pandemia marcou a gente, Foi as primeiras vezes que a gente fechou, deu um lockdown, nós ficamos aí 40 dias orando, todos os dias pelo WhatsApp, mandando mensagem para os irmãos, fazendo rodízio 24 horas, foi um tempo que nós oramos muito. Depois começamos a transmitir pelo WhatsApp, pelo Google Meet, usando tecnologia, Hoje todo mundo tem um celular e recebe. Se você quiser participar, você participa, recebe todo tipo de informação e tem acesso às nossas vidas. E nós também, na igreja, estamos atendendo, os irmãos nos procurando para aconselhamento, pastoreamento, estamos também à tarde aqui e atendendo os irmãos. Mas eu quero dizer algo que, algum tempo atrás, antes da pandemia, nós já vimos sentindo um ambiente doentio. Eu vim orando e falei assim, parece que as pessoas estão no Egito, parece que as pessoas estão cansadas, e o Egito é um lugar de cansaço. Egito é uma figura espiritual de um estilo de vida que vive só para trabalhar, só para carregar pedra e para construir seu túmulo. As pessoas trabalhavam no Egito totalmente, o serviço, quase que toda a função daquela população, elas viviam em função das construções das grandes pirâmides, ou, se não, para servir Faraó, que é uma figura de Satanás. Ele reinava com uma coroa que tinha uma serpente na sua coroa, a forma da coroa tinha uma serpente. Então as pessoas ou vivem em função de Faraó, que é uma figura maligna, ou vivem construindo lugares onde elas vão passar a morrer. E a gente sentia que esse ambiente estava assim, oramos, Deus, precisamos de um avivamento, precisamos disso, e veio essa pandemia, nós estávamos com alguns programas, alguns planos, e eu conversando aí nesse ano e meio com alguns pastores, alguns líderes, e eles falam assim, pastor Nivaldo, não é em Capão Bonito, é aqui em São Paulo, é aqui em não sei aonde, é aqui no mundo todo. A gente sentiu isso. E depois dessa pandemia, algumas pessoas, nós vamos voltar diferente, vamos voltar assim. E minha oração é que a gente nunca mais volte como a gente estava, distante de Deus. Nunca a igreja, eu nunca vi uma época de uns 6, 10 anos para cá, a igreja é tão distante de Deus como essa época. Desde criança, nós tínhamos grupos pequenos, grupos menores, a igreja não era tão grande, as igrejas não tinham esses espaços, Eram igrejas pequenas, mas tinha uma presença de Deus, tinha uma dedicação, tinha uma graça de Deus. E a minha oração é que a gente volta dessa pandemia melhor, diferente. Eu sei que há um consenso natural que as pessoas estão voltando com problemas, as pessoas estão voltando com dificuldade,
Nós estamos vendo um monte de sequelas aí no comportamento social, mas a igreja tem que voltar diferente. Ela tem que voltar e depender do Senhor, porque esses dias são dias diferentes para nós. E uma coisa que nos liberta, que nos faz entender, é a comunhão dos santos e a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma profecia, é uma declaração da sua vida, da minha vida. Às vezes na profecia nós dependemos muito do que outros estão falando, mas a profecia, no sentido que eu estou dizendo para você, é diferente, é no sentido do que a palavra de Deus diz. Se um homem fala algo para mim, já é algo de Deus, um profeta, ou alguém que tem um dom, ou recebe uma direção de Deus, é algo para eu prestar atenção. Imagine quando essa palavra profética vem da própria boca de Deus, através das Escrituras. Então isso é o que nós vivemos, e precisamos deixar nosso Egito, O Egito, ele coloca coisa em nossa mente, ele nos disciplina, ele nos educa, porque a gente tem uma escola, a nossa escola de pais, e às vezes nós como pais falhamos, erramos. Nós temos uma escola secular, uma escola de educação, de ensino, que a ênfase às vezes não é a pessoa, a ênfase é o conteúdo. Nós vivemos em relacionamentos onde a coisa mais importante é você ter produtividade. E as coisas precisam mudar, porque pessoas são mais importantes que coisas. Pessoas são mais importantes que coisas. Essa manhã eu recebi uma ligação, acho que era muito cedo, antes das 8, e daí eu não conseguia, meu telefone às vezes estava carregando, não vi, depois a pessoa ligou de novo, e ela me ligou: pastor, por favor, precisamos que você venha aqui. E ela estava contando a história de um familiar dela, um tio, que foi assassinado, e pediu que eu fosse fazer o velório nessa manhã. E eu estive lá, fui cedo com eles e ficamos lá até encerrar. E eu cheguei e comecei a orar por aquela família, e passei lá um tempo com eles, e Deus veio no meu coração uma palavra. Está escrito: não matarás. Primeira palavra que nós vemos no mandamento de Deus: não matarás. É uma ordem de Deus, é proibido matar, não é para matar. E nós estamos vendo uma escalada no mundo de assassinatos. Pais, nós vemos aí frequentemente padrasto, esposo, esposa. Então, cada 3, diz que morre 3 pessoas nesse nível por minuto, é muita gente. Quebrando a palavra de Deus, destruindo a palavra de Deus. Deus falou: não matarás. A primeira coisa que Deus criou para proibir. A gente vai lá no jardim do Éden, a gente vê aquela situação de Eva não ouvindo Deus, e depois ela tem filhos. E o que se torna um dos filhos de Eva? Irmãos, toda desobediência traz resultados para nós. Toda vez que você desobedece, você produz algo letal. Eva, na sua desobediência, ela gerou filhos que foram letais. E nós precisamos aprender algo, que isso não é de Deus. E nós olhamos também para a morte de Jesus. Deus escreve essa palavra como os 10 mandamentos, claro, óbvio, para seu povo. E no dia de Páscoa, no dia que ele celebrou a ceia, Jesus foi para aquele sinédrio, ele foi açoitado, e ali eles estavam mandando para a cruz um homem assassino, um homem condenado à morte por assassinato. E eles trocam esse homem por Jesus. O povo de Deus, o povo que cumpria a Torá, que declarava a palavra de Deus, que eram guardiões, eles trocam Jesus, ou melhor, Barrabás por Jesus, e aí o Pilatos fala: o que eu vou fazer com Jesus? E o que o povo disse? Crucifica. O que significa crucificar? Mate. Então nós estamos vivendo já há algum tempo uma teologia muito rasa.
A gente precisa se aprofundar, nós pastores, e não só nós pastores, a igreja, você precisa se aprofundar. Ah, pastor, eu preciso estudar, estou estudando, não sei o quê. Sim, você estuda, mas não avança, você precisa avançar. E eu passo um conhecimento para você, mas você, além desse conhecimento, tem que ter uma unção de Deus. Se você não tiver a unção de Deus, seu conhecimento vai embora. Precisamos avançar naquilo que é eixo da palavra de Deus para nós. E nós precisamos nos preocupar com o que está acontecendo no nosso entorno e começar a declarar, está escrito, não matarás. E às vezes nós matamos com nossa boca, nós matamos com nosso comportamento. De modo que eu quero dizer para vocês que tudo isso é uma figura, é um tipo de Egito, porque o Egito é o lugar que mata os filhos de Deus, que faz com que eles percam tempo, que eles vivam sofrendo, carreguem pedras e que depois eles morram. Eles comiam, bebiam, se fartavam. A gente tem uma passagem bíblica que eles, quando estavam livres, têm saudade. Alguns, depois que vêm para a igreja, têm saudade do mundo. Ah, mas a gente ficava lá em casa, a gente fazia isso no final de semana, não sei o quê, não sei o quê. Eles têm saudade dos abacaxi, pepino do Egito. Mas eles comiam, eles se divertiam. Mas aquilo era para a morte. Agora Deus nos trouxe para a vida. E entender que os valores são diferentes. Nós somos diferentes, você precisa ser diferente. A ceia, a celebração é diferente. Então, um tipo de celebração, de ceia do Senhor, que significa libertos, é algo que a gente tem por toda a Bíblia. Eu vou dar um exemplo só no livro de Gênesis, capítulo 14. Quando Abraão, ele vai e liberta todo o povo, juntamente com Ló, que tinha sido capturado pelos reis. Ele vai, liberta. E aqui é interessante que Abraão, ele liberta o povo, e ele também traz os bens que os reis capturaram e prenderam o povo. E depois ele solta, ele vem, e ele traz o povo, e o versículo 1 de Gênesis, capítulo 14, verso 18, e Gênesis significa começo, diz que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho para Abraão. Então essa é uma história que quando Abraão foi para uma batalha, libertou o povo agora estava livre, ele veio com o povo. Então Melquisedeque, que significa rei da justiça, é um tipo de Cristo. É uma figura que está mostrando Jesus, que ele é a nossa justiça. E diz que Melquisedeque, ele era rei e sacerdote, mais uma identificação com Cristo. Outra coisa, ele era rei de Salém. Salém significa paz. Jesus é o príncipe da paz. Então, quando eu leio a Bíblia, eu preciso entender porque Jesus está em toda a Bíblia. Jesus não surge só com Maria, ali surge literalmente a pessoa dele, a carne dele, o verbo se fez carne, mas ele já atuava desde o início. A Bíblia diz que ele estava com Deus, ele era Deus. Então, o texto diz que ele, quando Abraão veio de uma vitória, quando Abraão começou a vencer, então Melquisedeque, uma figura de Jesus, entregou para ele, ministrou para ele pão e vinho. Pão e vinho, que nós temos aqui hoje, pão e vinho, é uma figura que só pode ser desfrutado de alguém que veio de uma grande vitória em cima de seus inimigos. Quem são os nossos inimigos? Não são pessoas. O apóstolo São Paulo diz que nossa luta, nossa guerra não é contra carne ou sangue, é contra principados, não é contra a pessoa. Fique bravo com o seu irmão, não. Seu irmão é joia. Ah, mas ele falou, eu sei, mas aí foi em vozes. Nossa guerra é contra potestades, principados, dominadores da mente. Então, nossa guerra é espiritual. Mas quando uma pessoa vence o inimigo, quando a pessoa escapa, consegue, porque Abraão foi resgatar aquelas vidas, Ló e o povo. E quando ele volta dessa iminente vitória, porque ele venceu o diabo, venceu o inimigo, então Melquisedeque, figura de Jesus, rei da justiça e sacerdote, rei de Salém, cidade da paz, ministra para ele pão e vinho.
Pão e vinho na história da humanidade e na história de todo o contexto que eu estou falando para vocês, bíblico e outras nações, até outras nações, eram elementos que só era desfrutado por soldados de batalhas que vinham de uma grande vitória. Até na Idade Média tinha isso, eles comiam pão e vinho. Tinha que ter pão e vinho, era uma figura de profecia. Quando Jesus faz a ceia para nós, quando Jesus ministra e diz, fazer isso em memória de mim, lá em Mateus versículo 26, Jesus toma o cálice e dá aos seus discípulos, e fala para a gente fazer, porque nós somos ali representados nos discípulos de Jesus. Ele está falando que você venceu. Nós estamos vivendo, mas Jesus já garantiu a vitória. Por isso que Ele deixou para você e para mim o pão e o vinho. Essa é uma figura de vitória, de bênçãos. A ceia representa uma vitória na nossa vida. No livro de Êxodo, capítulo 3, nós vamos olhar que Moisés, que foi uma pessoa, um personagem importante, estava no deserto. A gente conhece o episódio. Moisés, ele nasce no Egito. Por que ele nasce no Egito? Porque o povo de Deus estava no Egito. Por que o povo de Deus estava no Egito? Porque estava automático, rotina, acostumamos. Achamos que nascemos para ficar no Egito. Você está achando que você tem essa vida que você tem. Deus quer mudar a sua vida. Deus chamou você para algo maior. Às vezes você vai ter que entregar seu Isaac. Você tem que abrir mão disso. Às vezes nós somos Deus de nós mesmos. O maior problema do homem não é o diabo, não é os demônios. O maior problema do homem é ele mesmo. Que você se torna mais importante que Deus. Você se coloca na frente de Deus. E a Bíblia diz que não podemos fazer isso. Moisés nasce num lugar onde tinha prisão, onde tinha corrente, onde tinha maldição, onde tinha morte. Mas os pais deles ficaram confortáveis ali. Ele nasce naquele lugar. Às vezes nossos filhos nascem em lugares de morte porque nós nunca saímos de lá. Às vezes nossos filhos estão sofrendo por estar vivendo num lugar de construir pirâmides, trabalham só para construir suas sepulturas, porque você nunca saiu. E a ceia é uma profecia, eu vou sair das correntes mentais, sair disso. Talvez você vai desencadear na sua geração filhos que nunca habitarão no Egito. Egito é o sistema desse mundo. Egito é essa cultura que a gente tem longe da palavra de Deus. Então, no livro de Êxodo também nós temos um tipo. Moisés significa tirado. Ele já tinha um nome, tirado da água, tirado do Nilo. O nome dele significa tirado, mas ele ficou 40 anos ali. Por quê? Porque tá bom, tá confortável. Vamos levar do jeito que tá para a gente ver como é que fica. Deus está querendo levantar uma igreja que levante sua voz, vire a mesa e diga, basta, não queremos servir mais o Egito. Deus mandou seu Espírito Santo, vamos viver cheio do Espírito Santo. Deus mandou graça, vamos viver debaixo da graça. Deus mandou a gente viver em comunhão e unidade, vamos viver em comunhão e unidade. Agora o inimigo não quer isso, porque uma brasa perto da outra brasa, a mão vai ficar, uma coisa vai esquentar. Mas a gente percebeu nessa pandemia, esse distanciamento, como a gente enfraqueceu, como a gente ficou abatido. E pessoas se conheceram também. A gente, um tempo que a gente começou a trabalhar com muitas pessoas, nós acabamos nos conhecendo. Vimos coisas dentro de nós que a gente precisava mudar. Se você não viu, tua esposa viu. Teu esposo viu você. E a gente não pode usar aquela máxima que o mundo tem. Vamos ficar quieto para a gente ser feliz. O mundo fala assim, é melhor hoje ser feliz do que ter razão. Eu acho muito perigoso, porque vai chegar uma hora, você não suporta mais. A gente precisa falar, você precisa mudar. Nós precisamos melhorar. Filho, você precisa melhorar. Pai, você precisa melhorar. Esposa, você precisa melhorar. Às vezes nós
O casal, eles se reúnem, se casam para ter filhos, mas o foco deles não são o filho, o foco é o trabalho. O foco são os nossos filhos. Nós temos que trabalhar para eles. Mas o trabalho não é mais importante que o nosso filho. Pessoas são mais importantes que as coisas. Vidas são mais importantes. Por isso Jesus veio salvar você. Jesus não veio salvar o mundo, o sistema, o sol, os rios, né? Jesus veio salvar as pessoas. Mesmo ele sabendo que o homem tinha quebrado a sua palavra, não o matarás. E você vai olhar a história do cristianismo, como as pessoas, como a sociedade perseguiram e mataram os profetas, os apóstolos e os homens de Deus. Deus se sentiu ofendido diretamente quando ele falou a primeira coisa, não matarás. E a gente vendo isso acontecendo largamente. Nós estamos até acostumados. Nós estamos acostumados. Né? Isso só dói quando está acontecendo do nosso lado. Nós perdemos a sensibilidade. Nós precisamos sair desse Egito. Egito emocional, Egito espiritual, Egito físico, e vir para o Senhor, onde Ele opera. Então apacentava, olha o versículo 3, que diz, versículo 3, capítulo 3, apacentava Moisés o rebanho de Jetro. Jetro significa superior. Ele foi criado para ser filho da filha de Faraó, um dos príncipes do Egito. E você sabe o que aconteceu? Ele acaba perdendo a cabeça, começa a bater nos caras lá, e os caras acabam morrendo, porque Moisés era um homem preparado. Moisés um homem preparado nas artes, né, não vou falar arte marcial, né, mas nas artes da guerra, da luta. Ele era um cara que enfrentava tranquilamente 5, 6 pessoas. Precisava vir uns 20 para segurar ele. Um cara inteligente, conhecia a ciência, ele foi avançado, ele teve estudos profundos, por isso ele é um homem que consegue atravessar deserto. Então ele vence, ele vai segurar aqueles egípcios que estavam batendo nos hebreus, e ele acaba agredindo fortemente. Ele sabia onde são as partes vitais e acaba matando aqueles caras. Depois ele é descoberto, ele foge para um lugar chamado Midian. E às vezes esse é o lugar onde nós encontramos, porque Moisés também é um tipo do crente, um tipo de cristão, um tipo do homem, da mulher de Deus, que Deus não chamou para ficar no Egito, mas a gente acaba ficando, o Egito fica insuportável, e a gente acaba agredindo, fazendo coisas erradas, e daí quando a gente tem que enfrentar a nossa vida através do arrependimento, a gente foge, como aconteceu com Moisés. Ele foge para um lugar chamado Midian, que significa conflito, contenda, e ele vai lá ser o que agora? Pastor de ovelha, e ele cuida da ovelha de um homem chamado Jetro, acaba casando com a filha dele, e aquela história, que ele fica também 40 anos ali naquele deserto. Imagine pessoas ficam 40 anos em conflito, como que pode? 40 significa tentação, provação, e ele fica 40 anos em conflito. E a gente vê pessoas que têm 4 meses, 4 anos, a vida toda na igreja em conflito, porque está no lugar errado, né? Não está no Egito, mas também não foi para o lugar onde Deus enviou. Agora ele volta, Deus fala, você tem coisa lá no Egito, você tem pendência. Quando nós temos pendência, irmão, tem que resolver. Se tem pendência, tem alguma coisa, vai resolver. Senão você vive em Midian. E em Midian, você não vai ser um instrumento. Então ele está lá, Deus chama ele, a sarça ardia, como um sinal de fogo, um sinal de algo que Deus está fervendo, Deus está chamando. Então ele volta, ouve Deus e vem para o Egito. E agora ele tem que fazer a coisa certa. Eu chamei você para você tirar o povo. Você foi tirado para tirar. Quantos aqui são salvos? Diga amém. Eu quero dizer para você, você foi salvo para salvar. Você não foi salvo para ficar salvo sozinho, na sua cadeira, no seu banco, na sua casa. Às vezes nós somos esse Moisés, fomos tirados para ficar sozinho. Não, está errado. A igreja precisa voltar a ser igreja. Eu falo isso para nós, porque eu me incluo com vocês, né? E esse tempo de mudança, de oração, Deus move.
Nós tivemos muita experiência, já trabalhamos com muita gente, já crescemos, já inchamos, já vimos gente que fazendo as coisas com o coração, já vimos gente fazendo muita coisa, mas sem coração. Vimos gente fazer coisa para Deus ver, vimos gente fazendo coisa para o homem ver. Mas tudo que você faz para Deus, você nunca para de fazer. Como é que eu sei quando alguém está fazendo algo para Deus? Ela não para. E Deus também não para de chamá-la. Moisés até tentou. Eu vou parar de servir a Deus. Vou parar de ser instrumento de Deus. Ele até tentou. Foi para Midian. Viveu em conflito emocional, espiritual. Mas Deus botou fogo. Deus vai queimar naturezas da nossa vida para que a gente volte. E aí ele voltou para ser um instrumento de Deus. E aí nós conhecemos a passagem. Ele vem e ele fala com o faraó. E a resistência do diabo para libertar as pessoas não é fácil. Pastor, está difícil orar para minha irmã, para meu pai, para minha família. Eu sei, não é fácil. Mas não foi da primeira conversa, a primeira oração que Moisés venceu. Quantas pragas vieram no Egito? 10. 10 vezes. Você já orou, já jejuou 10 vezes por sua família? Você já clamou ao Senhor, já enfrentou o inimigo 10 vezes de uma forma como Moisés? Não? Então, vamos continuar. Porque se você for até 10 vezes, e a última praga tinha um sinal. A última praga, Deus estava quebrando a morte do poder. O Egito tinha o filho de Faraó, ele era o herdeiro. Significa, ele queria conduzir as próximas gerações. E Deus falou assim, agora não. Satanás, seus demônios não vão mais controlar os filhos de Israel. E Deus declarou morte para eles. E você sabe disso? Mas aquele dia foi chamado, um dia muito especial, foi chamado Páscoa do Senhor. Por que foi chamado Páscoa? Porque Deus poupou, Deus salvou aqueles cujo coração ouviram Deus e colocaram sangue nas portas. Para eu colocar sangue nas portas, eu preciso fazer um sacrifício. Agora, para que eu e você possamos viver, Jesus morreu por nós. E o sangue nas portas significa sangue no nosso coração, para que a gente não morra. É um tipo de Cristo que nós participamos na ceia do Senhor. Então, toda vez que eu tomo o cálice do Senhor, eu estou declarando que não há morte na minha vida, mas também eu estou confessando, eu estou me dispondo que eu não devo ficar mais no Egito. Quando o povo tomou a ceia, saíram do Egito. De modo que a gente não pode ver uma igreja, não pode ver um irmão que toma a ceia e tem uma vida no mundo. Não sai. Porque a partir do momento que você toma isso, você vaza. Eu não vou ficar nesse controle maligno, doentio. Parece que nesse tempo que a gente está vivendo, algo começou a vir sobre a mente e sobre as emoções das pessoas. E exatamente o que Paulo fala para a gente cuidar. E ele diz, revestivos de toda a armadura de Deus. E uma primeira armadura que ele fala, ponha na sua cabeça, capacete da salvação. O que significa isso? Eu tenho que pôr um capacete para andar? Não. Mas significa que você tem que ter na tua mente a certeza da tua salvação. A palavra salvação significa libertação. Eu sou livre, minha mente não é controlada pelo sistema, pelas pessoas, pelas conversas, né? A minha história, a minha cultura, ela diz muito sobre mim, mas se não está na palavra de Deus, ela não vai me controlar. O versículo 7 diz, o Senhor disse a Moisés, certamente vi a aflição do meu povo. O povo estava sofrendo, estava em pecado, mas o Senhor viu e diz, vi que está no Egito. Ouvi o seu clamor. Deus estava ouvindo o clamor. O povo, ele não só orava, o povo gritava, Deus, salva-nos. Uma coisa que eu quero que você aprenda, é que o povo estava no Egito, mas clamava a Deus para sair de lá. Não estava confortável no Egito. Algumas pessoas, pastor, é assim mesmo, essa geração é assim mesmo. Calma, pastor, não precisamos ser radical.
Senão, não, o povo do Egito não fazia isso. Não. Eles clamavam: Deus, aqui não é nosso lugar. Nós não vamos nos conformar com isso, né? Porque Deus tem algo para nós. E o texto continua dizendo: então o Deus eterno, né? O Senhor Deus disse: eu tenho visto o meu povo, tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores, sei o que estão sofrendo, e por isso desci a fim de livrá-los na mão dos egípcios, e para fazer subir, quer dizer, sair desta terra, para uma terra boa, para uma terra ampla, para uma terra que mana leite e mel, para um lugar dos cananeus, heteus, amorreus, fariseus e heveus. Deus tinha determinado uma região para eles. Deus sempre tira você do Egito para te dar algo melhor. Sempre quando você vem para a casa de Deus tem algo melhor. Se você tem alguma coisa: pastor, estou sofrendo, tem alguma coisa errada. Vamos orar por você, vamos ungir, vamos orar, vamos jejuar, porque a gente precisa ter certeza da presença de Deus. A gente precisa se apropriar das ordens e do sacrifício do Senhor. Voltar para o Egito a fim de cumprir o propósito de Deus. Nós somos instrumentos de Deus para essa terra. Se a igreja calar, irmãos, se você calar, se você não falar de Jesus, Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Se a gente não faz isso, né? Nós precisamos orientar as pessoas. Nós precisamos entender isso. Então Deus fala para eles, agora no Êxodo, na Páscoa, né? Esta noite passarei sobre a terra do Egito, e eu vou matar os primeiros filhos. Aqui Deus vai trazer juízo por causa da morte que eles praticaram, né? E aí a gente vai lá no versículo 14: comemorem esses dias com festas religiosas ou celebrações santas, para lembrarem que eu, o Deus eterno, fiz isso. E desde aquela época, 3.500 anos, Deus ordenou para que nunca parasse de praticar a Páscoa, que é a ceia do Senhor. É uma figura, para os judeus, Páscoa; para nós cristãos, ceia do Senhor. E é uma figura, há mais de 3.500 anos atrás, ou seja, quase 2.000 anos antes de Cristo, em Abraão, a gente já viu um tipo da ceia, né? E o versículo 16 diz: no primeiro dia e também no sétimo, faço uma reunião para adorar a Deus. Nenhum trabalho será feito nesse dia, a não ser para preparar comida. Às vezes a gente fala: pastor, é para no sétimo dia? O versículo 16 diz que é o primeiro dia da semana. Para mim é domingo. Mas pode ser, mas também está escrito aqui, também no sétimo. Então não está errado a gente estar fazendo os cultos no sábado e no domingo. Amém? O importante é que você participe do Senhor, né? Eu fiz uma colocação aqui. A ceia significa libertação. E eu vou agora para o Novo Testamento para a gente encerrar. 1 Coríntios 11. Porque eu recebi do Senhor, foi o que Paulo falou, também vos ensinei. A gente está ensinando o que está escrito na palavra. E ele diz: o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: isto é meu corpo. Aquela figura da ovelha, o Cordeiro de Deus, é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Quer dizer, não esqueçam de mim. Façam isso para lembrar-se de mim. Então nós deveríamos fazer isso todo primeiro dia e todo sétimo dia. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice. Por que fala depois de ter ceado? É porque antes de ter a ceia, representando tipicamente o memorial da aliança com Deus, havia uma comunhão entre os irmãos. Por isso ele diz aqui no versículo: semelhante modo depois de haver ceado. O que significa que havia um tempo de comunhão com os irmãos, onde a gente comia algo, a gente tomava um lanche junto. Para quê? Para que a igreja tivesse comunhão, que a gente andasse junto, tivesse unidade, para que não houvesse necessitados, que ninguém viesse no culto com uma necessidade, com fome. E depois disto, então, eles faziam o quê? Jesus pegou o cálice e dizendo: esse cálice é a nova aliança. Não é mais aquela antiga aliança que era feita na Páscoa com sangue de ovelha. Essa nova aliança é feita somente uma vez, com um único sangue, um único sacrifício,
de Jesus. E ele diz: todas as vezes, agora quem toma a ceia, eu e você, a igreja, todas as vezes que comer deste pão e beber de este cálice, anunciai, proclamem a morte do Senhor, ou seja, que Ele morreu por seus pecados, que Ele morreu para que eu e você tivéssemos o benefício da Páscoa, de sermos poupados. Essa é a mensagem da igreja, essa é a mensagem de Moisés, essa é a mensagem daqueles que são tirados do Egito, para a gente proclamar Jesus. Olha, querido, Jesus é salvação. Jesus, você é meu primo, você é meu amigo, né? E essa semana eu estava aqui com meus primos, 28 de agosto, agora vamos ter uma reunião aí com toda a família e convidar a igreja para a gente fazer aí uma reunião que fazemos todos os anos, e a nossa intenção é levar nossos primos, nossos familiares, para que possam aceitar, conhecer Jesus, para que possam entender, Deus nos tirou para que você seja tirado. Nós precisamos cumprir isso. Você não foi tirado para ficar sozinho, né? Deus tirou você para você também trabalhar nesse processo. E eu sei que quando a gente está no Egito, isso fica difícil, porque o Egito não deixa você sair, logo você não tira ninguém. Moisés ficou 40 anos no Egito, e ele era um profeta, ele era um cara para tirar as pessoas, mas se você não sai, se você não tira as pessoas, é porque você não foi tirado. E nós como igreja precisamos fazer uma autoanálise. Senhor, será que eu não preciso me esforçar para que eu saia desse Egito que me prende, para poder trazer minha família, meus filhos, meus pais, meus irmãos? Tem alguma coisa travando. Há uma luta espiritual contra Faraó, e essa figura maligna que segura e prende as casas e as famílias. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar. E de que forma que ele venceu? Pelo sangue. Lá no livro de Apocalipse, já tem uma profecia, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho que deram. Duas armas para que você vença: o sangue, que é a aliança com Deus, e sua pregação, seu testemunho. E aí a gente vem para o texto. Por que ele diz assim? Porque todas as vezes que você tomar ceia, todas as vezes que você comer do pão, todas as vezes que você participar desse cálice, que no caso nosso é uma vez por mês, e no caso deles era uma vez por semana, todas as vezes, preguem, proclamem a morte salvadora do Senhor Jesus, até que Ele venha. Até que Ele venha, isso não termine. Então essa é a nossa mensagem. Então a ceia, ela é um compromisso com Deus, não é só comigo. E por isso, para que eu entre nesse passo, eu preciso entregar minha vida para Jesus, eu preciso nascer de novo, eu preciso descer nas águas do batismo, como Jesus foi batizado, como os apóstolos foram batizados, como os discípulos foram batizados, como a igreja primitiva foi batizado. E aí, a palavra batismo significa sepultar, submergir. Aí vai fazer sentido a palavra Moisés, que significa tirado das águas. Somente alguém tirado das águas, que é a figura de Moisés, que também é um tipo de batismo, participa da ceia, prega o evangelho, anuncia o Cordeiro, para que o povo deixe o Egito e entre para a terra que emana leite e mel. E eu creio que essa terra que emana leite e mel, ela tem um princípio primeiro espiritual. Você começa a sentir paz, você começa a sentir amor, você começa a falar: eu repreendo todo espírito de morte, eu repreendo todo espírito que não é de Deus, que me isola, me destrói, e eu não quero gastar minha vida para construir pirâmides, túmulos. Eu não quero gastar a minha vida, a vida da minha família, para ficar preso nesse lugar onde tem espírito de morte, que é uma figura da ausência do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Eu quero dizer que você foi tirado, você é um tipo de Moisés. Deus tirou você da água, agora Deus tira você do Egito. Mas Moisés não saiu sozinho, ele saiu com o seu povo. Que Deus use cada um de nós
para sairmos com nossa casa, com nossa família, que a gente dobre o joelho, que a gente ore, e que a gente, Senhor, nós queremos orar para que essas pragas do Egito venham sobre esses demônios que prendem, seguram, espírito de confusão, espírito de crise, então, tantas manias, né? A gente vê cada coisa, família, lar, coisas disfuncionais que estão destruindo famílias e relacionamentos e filhos e etc., né? Basta a gente olhar para esse dia. Quanto filho que não tem seu pai mais em casa com a sua mãe? Quantas mães não tem mais esse pai? E assim sucessivamente. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus e entender que nós somos um tipo de Moisés. Nós somos tirados para tirar pessoas deste lugar de morte, para a salvação, através do sangue do Cordeiro. Aí a gente lembra, e faz sentido, a palavra de João Batista, quando olha para Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Vamos ficar em pé, amados. Eu quero orar com toda a igreja. Antes, quero terminar aqui orando pelas pessoas que estão nos ouvindo, para a gente encerrar a transmissão e participarmos aqui do momento da distribuição da ceia. Você que está em casa, Deus te abençoe. Você é um Moisés de Deus, e Deus te chama para sair desse Egito. Deus está falando a mesma coisa para você. Deus tira você, para você tirar pessoas. E se Deus tira você dessa situação de dor, de luta e de tristeza, de problemas, é porque também Deus vai te usar para tirar outras pessoas e trazer para uma terra que emana leite e mel. Deus tem uma Canaã para nós. Eu quero orar por sua vida em casa, juntamente com os irmãos que estão aqui. Irmãos, vamos levantar as mãos em favor assim desta câmera, das pessoas que estão ouvindo essa transmissão. E eu creio que a presença de Deus vai encher e vai chegar nesta casa. Pai, no poder, no nome de Jesus eu oro, para que essa casa, esse lar, essa família, seja um lugar especial. Que esse ambiente mude, não seja mais um Egito, o lugar de morte, o lugar onde as pessoas nascem para serem enterradas, mas seja um lugar de vida, onde as pessoas nascem para ser usadas por Deus. Que o Senhor abençoe esse lar, essa casa, restaure todo esse relacionamento, quebra, Deus, todo ataque, toda manifestação do inimigo, em nome de Jesus. Pai, o que nós queremos é pregar e anunciar, que não importa o que nós pensamos, o que imaginamos, o que de fato importa é o que está escrito, a sua palavra, e mais importa obedecer a Deus do que oferecer qualquer sacrifício. E nesta noite nós queremos decidir obedecer o Senhor e deixar todo o Egito, permitir que, como o Senhor tirou Moisés das águas do Nilo, aquelas águas infestadas de crocodilos, de morte, o Senhor não só tirou ele do Nilo, do rio do Egito, mas o Senhor tirou ele daquele lugar, Egito, um lugar ali de morte, de escravidão, de escravizão, de tristeza, de dor, de sofrimento. E não só tirou ele, mas o Senhor usou ele para livrar outras pessoas. Pai, nós queremos tomar desta ceia. Abençoa essa casa, este lar, essa família. Eu intercedo por eles. E que o Senhor abençoe agora essa comunhão da ceia do Senhor aqui nesse culto presencial e nesta casa. Esse irmão, essa irmã que talvez tenha preparado essa ceia, seja abençoado, possa proclamar e declarar o nome de Jesus até que Ele venha. Deus abençoe. Amém, amados. Deus abençoe em nome de Jesus.